Bem-vindos ao FS Cast Home Edition, gravado diretamente do Zoom. Você gostou, Rafa, do Home Edition? Boa. E hoje, como sempre, com o meu estimado Alisson Paese. Eu aqui ansioso, hoje o papo vai ser bom, hein? Já pegou fogo agora aqui, já que os caras já se conhecem aí, hein? Já tem coisa para falar. Spoiler. O Rafael Capelli, nosso mito do mago do mercado publicitário. O mago é um prazer, hein? Mago tem outros tantos magos aí, eu sou só um aprendiz. E hoje com um convidado super especial, já quero desde já deixar o agradecimento para um recém fora de série que a gente gravou com o Rui Branquinho, que fez essa ponte para a gente com o Ricardo, sensacional, e vai ser um papo muito bom, cara. A gente está muito feliz de poder trazer um profissional desse gabarito aqui. Ricardo Marques, o vice-presidente hoje vice-presidente de marketing da Ultra, né? De Nova York. Isso Obrigado. aí, gente. Bom dia, obrigado pelo convite. E, muito bom a gente falar de todos esses personagens que a gente conhece aí do mercado e falar dos bons velhos tempos aí do meu tempo na minha época na Ambev, no Brasil. Boa. Ô, Ricardo, a gente já estava falando um pouquinho, a gente sempre começa dando uma contextualizada, né? Eu te contei aqui em off um pouquinho do Fora de Série, a gente é um canal que se presta a trazer suporte ao empreendedor, e sempre, eu te expliquei antes, e com o empreendedor de coração, de espírito, né? Cara que transforma alguma coisa, seja no seu CNPJ, seja na sua empresa, na sua comunidade, então, empreendedor social, executivo, todo mundo. A gente tenta trazer um pouco de inspiração através dessa sorte que a gente tem, desse bom relacionamento que a gente tem com diferentes mercados. Então, a gente tenta trazer esse pessoal para mostrar um pouquinho das diferentes experiências e dar suporte a quem está querendo, de alguma forma, modificar o seu ecossistema. E a gente tenta sempre trazer um tema que ele precisa ou não ser seguido nesses nossos podcasts, mas tenta trazer um tema para dar uma guia, né, do que a gente vai falar, para tentar ir norteando um pouquinho as nossas discussões. E o tema que a gente separou aqui para esse nosso papo de hoje foi como a cultura das empresas ela vira uma força nesse momento ou nos momentos de crise, não só nesse momento de crise que a gente está passando. E, claro, a Ambev é uma empresa que é super reconhecida pela cultura forte que tem e como ela consegue disseminar essa cultura pelas marcas, né? Então, mas eu queria começar um pouquinho antes, né? Contar um pouquinho de você, desde quando você saiu de Portugal cedo para desbravar 3 continentes aí, Bélgica, Brasil, Estados Unidos. Como é que é essa história? Cara, o tempo passa rápido, especialmente quando você está nesse business incrível de cerveja e de beverages, né? E, cara, eu saí de Lisboa em 2002, para o que teria sido um traineeship assim, de 2 anos, um estágio assim, de 2 anos fora na Holanda, naquela época com a Sara Lee Foods. Só que, cara, não voltei mais. Eu fui, pensei, bom, vai ser incrível, 2 anos fora na Holanda, Amsterdã, mercado europeu, entender um pouco mais e voltar para Portugal depois de 2 anos vai ser incrível. Nunca aconteceu. Que aí, enfim, continuei, fiquei com a Sara Lee mais 2 anos, saí de Amsterdã para ir para Bruxelas, na Bélgica, e nessa época, em 2005, a Ambev e a Interbrew tinham fechado o deal para criar a InBev naquela época. E foi justamente nessa época que eu entrei na companhia, na Bélgica. Já InBev, naquela época, teria 6 meses, 7 meses de criação, e comecei com a InBev. E depois, cara, 15 anos se passaram, estou completando 15 anos de companhia esse ano, várias marcas no escritório global, passando por mercados incríveis que nem o Brasil, o mercado americano aqui. Cara, foi assim, está sendo uma viagem incrível nesse momento agora com Michelob Ultra, que é uma das marcas mais importantes que a gente tem
no nosso portfólio aqui nos Estados Unidos. Muito legal. E isso até pegando nessa pegada de ajuda ao empreendedor, ao empresário, a quem quer ter uma vida executiva, também construir uma carreira executiva, eu te falo, pô, quais são as dicas que você dá para começar e manter uma carreira internacional? Porque muita gente talvez possa ter essa dúvida, pô, legal, eu tenho uma carreira já estabilizada aqui no Brasil, mas eu quero expandir, quero ser expatriado. Que dica que você dá que fala, puta, não, começa por ali, é lógico que não é a receita de bolo, mas começa por ali, que ali é o caminho. Eu acho que a curiosidade é talvez um dos valores mais importantes, né? Porque quando você pensa, pô, o que é que eu consigo aprender assim? Como é que os caras fazem lá na Holanda ou na Bélgica com o marketing lá? Como é que funciona o mercado lá? Como é que é o consumidor lá? Como é que, pô, eu acho que essa curiosidade que leva você sempre mais além e até um pouco olhar, assim, pôr um pouco de lado as dificuldades, os challenges assim mais pessoais, né? Pô, você mudar de casa, você ir para um outro lugar que você não conhece, você sai da sua família, os seus amigos, tudo que é familiar para você, você deixa tudo isso para trás e você vai para um cenário completamente novo, uma cultura completamente nova. Curiosidade é aquela força que te vai continuar fazendo ir para a frente. Então eu acho que isso é o mais importante. Mas você mira primeiro no lugar que você quer ir, em vez de falar, não, o mindset não, eu quero ser expatriado, vou tentar falar com o Headhunter. Fala, não, primeiro você mira para onde você quer ir, você fala, pô, quero ir para a Holanda, aí você trabalha ou não. Não, eu lembro do momento que eu fui para o Brasil justamente, foi porque pela experiência, justamente. Foi não porque necessariamente era o Brasil ou os Estados Unidos ou a Holanda, mas porque a experiência, o challenge que estava nesse passo era tão interessante que, cara, você não pode falar não. Então eu acho que é começar com a experiência primeiro. Eu sempre falo isso e a experiência e o challenge é mais importante do que o título do job, o compensation, tudo isso que é secundário. O mais importante é você vai aprender com isso, você tem uma oportunidade de fazer a diferença. Então eu acho isso super, super importante. Entendi. E empreender nessas grandes empresas, cara, porque assim, de novo, da mesma forma que é um baita benefício você estar numa empresa com uma cultura muito forte, acredito que também seja um desafio, porque às vezes você tem que chacoalhar um pouco essa cultura, né? Você tem que trabalhar para implementar um conceito novo, uma ideia nova. E como é que é para você? Porque, cara, a gente vai chegar lá, mas você chegou a cuidar desse core velho, né? Do DNA mesmo da companhia lá em cima, Budweiser. Né? Para todo mundo. E como é que você empreende? Como é que você implementa, né? Entendendo que empreender é mudar alguma coisa, é você realmente implementar coisas diferentes, ideias diferentes. Como é que é para colocar na cabeça e ainda mais em culturas diferentes, né? Porque, pô, acredito que a gente, Portugal e Brasil, tem culturas relativamente parecidas, mas, pô, você vai para a Holanda, você vai para os Estados Unidos, já talvez não seja tão similar a forma de entendimento, a forma de lidar com as pessoas, de colocar novas ideias. Uhum. Cara, como é que faz essa adaptação? O que você consegue trazer de dica para a gente? Eu vou te falar uma coisa, 15 anos atrás, quando eu entrei na companhia, eu nunca imaginei, na realidade, eu nunca imaginei na minha vida ficar em companhia alguma por 15 anos. Vamos começar por aí. E a razão por que eu fiquei e continuo adorando trabalhar nessa companhia é justamente por tudo isso que você falou, pela energia que o nosso time tem, pela cultura de empreendedorismo que a gente tem. Então, o melhor jeito que eu consigo explicar a Ambev e a AB InBev é essa startup gigante. A gente sempre pensa como challengers, a gente sempre pensa que isso é um family business, que é uma companhia em que você faz a diferença, você faz no pedaço desse business gigante que é essa companhia. Então eu acho que no final do dia a gente chega nessa ideia de ser dono,
você ser dono da companhia. Quando você é dono, você pensa em investir de um jeito diferente. Você olha para os resultados de um jeito diferente. Você tem esse senso de urgência todo dia para você entrar e fazer a diferença e ver oportunidades que talvez não sejam tão claras. Então essa cultura de dono é talvez o pilar mais importante do que fez e que está conseguindo fazer essa companhia andar para a frente e conseguir fazer essa companhia uma companhia que está sendo pioneira no mercado de beverages globalmente. É uma cultura de dono, né, Ricardo? Uma cultura de dono e em todos os níveis, né? Porque eu trabalhei algum tempo com a Ambev e é de lá de cima até quem está entrando na companhia. Todo mundo entra com esse mindset de mesmo, não, vou fazer a diferença, vou empreender, vou... E uma coisa que é muito legal na Ambev, que eu participei de algumas rodadas como fornecedor, vamos dizer assim, é o desenvolvimento do produto, né? Não é só pegar a marca grande, consolidada e trabalhar ela da melhor maneira. Às vezes você desenvolve do zero o sabor que vai ser do novo 100%. Guaraná e por aí vai, e plano de mídia, plano de marketing, estratégia e como que eu implemento tudo isso. Isso é muito legal. E eu acho que, desculpa, só complementando e me alongando um pouco para deixar você falar, acho que o que é legal muito na Ambev também, eu vejo isso em outras companhias, mas na Ambev é muito forte isso, e que é o que eu acho que faz você, acho que entre outras coisas, faz você estar muito tempo aí, é que vocês têm sempre as cadeiras por um tempo determinado, né? Normalmente 2 ou 3 anos, o que te dá um refresh novo, né? Você olha e fala, pô, agora é um desafio novo, challenge novo, vamos de novo, pau na máquina. E acho que isso tudo faz essa Ambev ser, pô, todo mundo sai de lá, só falta tatuar, né? Ambev, I love Ambev, porque é muito louco, né, cara? Não, 100%, cara. E de volta no teu ponto, você pensar, pô, mas como é que isso funciona assim em países diferentes, com culturas diferentes? Tipo, será que isso é uma cultura de companhia que funciona melhor num lugar do mundo ou no outro lugar do mundo? A realidade é que não, porque a gente entendeu rapidamente que os valores da companhia são muito... têm relevância em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura do mundo. É interessante quando você trabalha em escritórios diferentes, você trabalha em países diferentes na companhia, você chega e você imediatamente se sente em casa, porque o jeito de trabalhar, o jeito de discutir o business, o jeito de gente viver o dia a dia é tão próximo. Claro que tem nuances culturais, claro que é diferente Estados Unidos versus Brasil versus China, mas no core do dia a dia as coisas são muito, muito, muito próximas. Porque tem gente em todo mundo que quer fazer diferença, tem gente com talento que quer deixar a sua marca, que quer se sentir dono do business que toca. Então é esse sentimento de empreendedorismo no final do dia que é super, super relevante e que traz gente com talento que ajuda a gente a fazer a diferença. E essa cultura meritocrática também, ela acontece em todos os lugares também, funciona bem em todos os lugares, das pessoas de fato serem recompensadas pelo trabalho delas. Isso aí. E a gente sempre fala, a gente trata gente diferente de um jeito diferente. Sim. Então, no teu ponto, se a tua performance é diferente da minha, pô, a gente vamos ter um tratamento diferente, porque isso é justo. O que seria injusto é o inverso, não é? Claro, Pô, claro. se entrega mais do que eu e a gente no final do dia todo mundo está no mesmo patamar. Não, isso é super importante. Isso ajuda realmente a trazer e a reter gente com talento, que é super, super importante. Para mim acaba fazendo sentido nessa, entre aspas, maior facilidade de unificar essa cultura, a partir do momento que você tem que ter o seu esforço para implementar uma cabeça de dono, como você falou, e não para implementar uma ideia nova, né? Acho que é para depois, se você faz essa força, gasta essa energia para implementar a cabeça de dono, fica mais fácil para implementar uma ideia nova, né? O cara vai ter mais disposição para estudar, para fazer, para se moldar, para se adaptar a mudanças. É interessante esse ponto de vista. Sem dúvida, eu dou um exemplo interessante que era com Budweiser. A gente tinha essa ideia de fazer uma parceria com uma marca de bourbon e fazer uma edição especial para comemorar os 85 anos do Prohibition aqui nos Estados Unidos.
projeto complexo, quando você pensa, pô, Budweiser pensando numa marca de uma outra companhia, numa outra categoria de produto, bourbon, como é que você faz esse negócio acontecer? E será que a gente consegue? Será que funciona? Enfim, a gente pegou numa ideia que surgiu numa reunião e em 8 meses o produto estava no mercado. Então, você vê essa cultura de senso de urgência, de acreditar em ideias e de tentar fazer coisas acontecer, que entregando talvez algumas das iniciativas com mais sucesso que a gente teve na companhia dos últimos anos. E é uma indústria extremamente competitiva, né? Se você não tiver esse senso de urgência, você rapidamente o concorrente te passa para trás, né? Rapidamente. Sim, isso aí. E essa movimentação rápida a gente também está conseguindo ver agora, né, durante o período. Para quem está vendo esse vídeo mais à frente, né, e contextualizando esse vídeo e esse áudio, nesse momento a Ambev tem feito diversas iniciativas com lançamento de máscaras usando produtos reciclados a partir de produtos próprios, fazendo álcool gel a partir do álcool extraído das cervejas zero álcool. Então, e isso foi uma coisa que aconteceu assim, impressionantemente rápido, né? Assim, uma semana pelo menos aqui no Brasil, né, que começou a quarentena, já estava com esse tipo de produto sendo oferecido para quem precisava. Então, traz um pouco dessa agilidade de shift de operação, né? Sem dúvida. O Ricardo Dias, o VP de Marketing da Ambev, e todo o time de Marketing, todo o time da Ambev, Logistics, Operations, todo mundo fez um trabalho incrível, está fazendo um trabalho incrível. E você vê no teu ponto que em momentos difíceis de crise em que a gente está vivendo, que essa cultura e esse jeito de encarar o business se torna ainda mais importante. Porque quando você pensa o que está acontecendo agora, você pensa, pô, o que é mais importante? Sem dúvida, pessoas, cultura, porque tudo isso te leva a ser mais rápido, a entregar iniciativas, te leva a pensar coisas de um jeito diferente, e te leva a montar um plano que é, em momentos mais complicados, ser um plano de offense, um plano que continua avançando, em vez de você fazer um plano, falar, ok, vamos esperar aqui até o mundo voltar e, enfim, vamos esperar, let's hope for the best. E não é isso, cara. Todo o time, especialmente o time no Brasil, o time do Ricardo, pô, continua todo o dia, e a gente aqui também pensando em ideias novas de ajudar o consumidor, de como trazer as nossas marcas para ajudar o consumidor, o que é relevante para eles, como é que a gente consegue continuar fazendo parte da vida da comunidade do melhor jeito possível. Falando até disso, de consumo, você falou alguma coisa? Não, segue o jogo. Eu ia pegar o gancho da comunidade, mas eu pego depois. Tá. Não, falando até, você falou agora de consumo, de entrar na vida das pessoas, aquela história de não interromper e sim, de fato, participar da vida delas. Essa dinâmica também, como funciona dentro da companhia, assim, porque eu acho que também é um trabalho que tem que ser de todos, né? Não dá para ser só o time do digital ter esse mindset, ou só o criativo, ou só não, todo mundo tem que pensar assim. E como que vocês trabalham esse guarda-chuva, assim, nessa mentalidade de, cara, a gente precisa estar de olho no que está rolando agora de novo, do que está mudando todo dia, quem que está olhando para isso, assim, como é o processo? Fala um pouquinho disso. Okay, a gente entende que tem muita coisa acontecendo no mundo, não só agora, mas ainda mesmo antes da crise, tem tanta coisa acontecendo, tanto conteúdo sendo feito, tanta coisa nas notícias, o consumidor está inundado com coisas que estão acontecendo no mundo. Então a gente está jogando num jogo de relevância. Então, para a gente jogar esse jogo de relevância e atenção, ter a atenção genuína do consumidor, o que é que a gente precisa fazer? Então vamos mudar. A gente mudou, sim, tudo que você possa pensar do nosso processo de marketing e de gerir as marcas mudou, evoluiu. Então, a gente hoje olha o social listening, tudo o que está acontecendo em redes sociais, a gente tem um editorial team que nem o New York Times. Então a gente olha todo dia, vê a pauta do que está acontecendo no mundo, e a gente vê os tópicos e vê se tem um role para uma marca X, Y, Z entrar nessa conversa. Então essa ideia de você ter um 24/7 social listening e você estar atento ao que está acontecendo no mundo é super, super importante. Inovação.
um ciclo de inovação que você pensa demorava 3 anos, 2, 3 anos, você fazer pesquisa do consumidor, ajustar, fazer pesquisa. Hoje em dia, esse ciclo de inovação, ele chegou, já, nesse momento a gente já lançou produtos em 3, 4 meses. Então a gente consegue ser muito mais ágil e ser muito mais focado em trazer inovação rápido para o mercado. E cara, no final do dia, e a crise está mostrando muito isso, marcas que estão bem resolvidas, marcas que têm um claro purpose, vamos falar assim, cara, é super importante. Não só no dia a dia, mas especialmente nos momentos que a gente está vivendo. Então é isso, cara. A gente mudou o jeito que a gente brifa a agência, o jeito que a gente organiza a nossa rotina no dia a dia, para ser mais rápido, mais relevante e para trazer uma cultura de creativity, uma cultura de ideias. No final do dia, pô, sim, nossos partners, a gente falou um pouco dos nossos partners aí no Brasil, mas ideias, creativity, no final isso faz a diferença. E até essa posição de publisher também é interessante, Publisher. né? Uma empresa que você fala assim, não, beleza, o meu negócio é vender beverage, mas eu sou também um publisher, né? Eu me posiciono, eu tenho meu tom de voz. Isso é sensacional, isso é uma mudança que foi muito legal de ver em várias empresas, mas principalmente nas marcas da Ambev, né? Assim, não, pô, agora eu sou dono, eu tenho propriedade da minha comunicação de fato. Tudo bem, uso os meios, uso de divulgação em TV, rádio, outdoor, quer que seja, mas eu também sou dono da minha voz. Isso, cara, isso é uma mudança que acho que pouca gente do mercado 100%. publicitário há 20 anos atrás poderia imaginar que iria acontecer, né? 100%. E Ricardo, a gente passando, eu falei que eu ia pegar o gancho da comunidade, e aí a gente vai para Budweiser nos Estados Unidos, que você conhece bem, passou bastante tempo por lá, na Budweiser, né? Continua nos Estados Unidos, mas como é que foi o momento da chegada dos brasileiros comprando a marca da Budweiser, uma marca que é super corda e tem um apoio muito grande nesse senso de comunidade no americano, apoiando o bombeiro, o policial e mostrando as histórias de superação e os vídeos lindos que tiveram depois de 9/11. Como é que um pouco antes, né, a compra dos brasileiros, mas como é que foi essa chegada? Assim, como é que foi esse impacto e contar essa história para o mercado americano, né? Falar, pô, de um jeito atrativo, de falar, pô, não, peraí, tá chegando uns tupiniquim aqui, mas o nosso core não vai ser perdido. Cara. Imagino que tenha sido um pouco desafiador. Se você pensa, o nosso negócio aqui, e como também no Brasil, é um negócio, um business que é local. A gente tem 12 cervejarias e tem outras operações no país inteiro. Então a gente é um business local. Tá? Então a gente faz parte do community. Você pensa em St. Louis, Missouri, onde tem o nosso escritório central, headquarters para os Estados Unidos. Cara, a gente é parte da community. Então você pensa em outras marcas que podem produzir coisas do outro lado do mundo e mandar para os Estados Unidos. A gente não faz isso. A gente produz, a gente tem emprego aqui, a gente faz parte da cultura aqui. Mas voltando ao teu ponto, cara, no final do dia, essa transição mostrou uma coisa que é clara, que é o sonho americano. A gente sempre fala do sonho americano. O sonho americano é um sonho humano. Você pensa de pessoas que têm assim, uma ambição, um sonho de fazer uma coisa melhor, de progresso, é isso. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu aqui, em que essas duas companhias se juntando para criar uma coisa maior do que uma ou outra poderiam criar. Então, e foi muito interessante também quando você pensa, a gente nessa época olhando Budweiser e pensando como é que a gente pega nessa marca incrível e leva essa marca para
os 4 cantos do mundo, assim, como é que a gente fez várias pesquisas consumidor para entender imagem dos Estados Unidos, imagem de Budweiser, e mais uma vez confirmam isso, todos os valores de otimismo, de trabalhar duro, resiliência, tudo isso são valores que em volta do mundo têm relevância. Eles têm a marca do sonho americano, mas são valores e são sonhos que fazem parte da marca Budweiser especificamente, como sendo uma das marcas americanas mais icónicas de sempre. Mas o bacana é que é um conjunto de valores que é relevante em qualquer parte do mundo. Tava no mudo aqui. É bom ter esse olhar global, né? Considerando que é uma marca global, quanto mais gente quanto mais, não, mas é importante ter pessoas de fora, porque justamente, se a gente quer, como você falou, colocar essa marca nos 4 cantos do mundo, independente dos valores serem viáveis, parecidos para todos os continentes aí também, é importante você ter esse olhar de alguns outros países para justamente poder exportar, internacionalizar de vez, né, essa história, né, com esses valores mais locais, assim. Que é o ponto também que a gente tem discutido muito de diversidade e inclusão. A gente sempre pensa em diversidade e inclusão como, enfim, a cor da tua pele, o teu género, assim, nas coisas mais se é homem, se é mulher, mas às vezes a gente esquece de falar de diversidade como diversidade de pensamento. Claro. No teu ponto, né? Que uma cultura diferente vai trazer um pensamento diferente, vai trazer um outro jeito de olhar o problema. E isso é super, super importante. A diversidade de pensamento é super importante. Eu acho que foi isso um pouco também que aconteceu nessa transformação, foi você trazer diversidade de pensamento e jeitos diferentes de olhar o business e trazer o melhor da cultura dessa companhia incrível que a Anheuser-Busch criou aqui durante todos esses mais de 150 anos nos Estados Unidos, trazer tudo isso com essa cultura de empreendedorismo e de olhar o business de um jeito mais global que a Ambev trouxe. Então, foi uma experiência incrível. E, entretanto, já passaram 10 anos também, que mais uma vez, quando você está vendendo cerveja, o tempo passa rápido. Passa rápido. Você sabe que eu me espantei, eu fui estava tentando lembrar de cabeça o ano que tinha sido feita a aquisição da marca, e cara, a hora que eu vi, foi 2008, né? Faz 12 anos, eu falei, não é possível, parece que foi ontem, parece que eu tô lendo, parece que eu li ontem, crise, justamente. Parece que eu li ontem a matéria do site falando, a Ambev compra a marca ou toda a repercussão e tudo mais. Eu fiquei bem espantado também, como passa rápido. E a gente falou de crise agora, e essa lembrança foi ótima, porque 2008 foi bem no epicentro ali do subprime e da implosão do mercado financeiro americano, e a Ambev fazendo aquisições, e aí valida aquilo que, de fato, para quem faz uma boa gestão, quem tem boas práticas, não existe momento certo para fazer crise ou não crise. Existe sim as oportunidades, elas aparecem em todo momento. E esse é um exemplo muito claro, muito feliz que o André trouxe. E até eu queria perguntar isso, assim, a gente falou um pouco aqui, a gente está vivendo a quarentena aqui enquanto a gente grava. Como que a empresa recebeu essa pandemia, assim? Como que foi absorver tudo isso numa companhia que tem, obviamente, a gente já falou aqui, internacionalizada, globalizada, com muita gente, cultura. Como que foi transformar tudo isso em plano de ação? Como foi um pouco do processo, assim? Tudo aconteceu, parece que a gente está vivendo esse momento, sei lá, na minha cabeça faz um ano, assim. Mas tudo isso começou, assim, início de março, quando as coisas começaram a ficar mais claras. E foi incrível porque rapidamente, globalmente, se vê iniciativas que nem o negócio do álcool, do sanitizer, inclusive a Ambev começou primeiro liderando essa primeira vaga de Wave of Sanitizer e rapidamente a gente começou tomando iniciativas, organizando nossos planos, mudando a nossa rotina, e isso só é possível quando você mais uma vez tem gente e cultura que te permite entrar na crise de um jeito diferente. Assim, a primeira pergunta que a gente fez foi, ok,
a gente precisa de segurar a segurança de todo mundo que trabalha na companhia, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender o que é mais preciso e o que é que está conectado com o nosso business. A gente não quer ser oportuno e quer tirar ou tentar criar uma campanha de marketing ou criar um filme. Não é isso. A gente quer criar iniciativas, a gente quer criar coisas que no final, no mundo real, vão ajudar a comunidade e vão ajudar o consumidor. E no final a gente pensou, ok, vamos também pensar já no futuro. Como é que a gente... Isso é uma frase que eu li nessa semana que eu acho incrível, que é a crise em toda a crise tem uma oportunidade, ou a crise é uma coisa ótima que você não deveria, enfim, não aproveitar o melhor da crise é um crime, um negócio assim. E é verdade. Então o terceiro pilar dessa história foi como é que a gente consegue entender como é que o mundo vai ser diferente nos próximos, depois da crise, e começar já hoje preparando os nossos planos para entrar nesse novo mundo depois da crise. Então é incrível, eu fiquei mais uma vez, é nesses momentos que, cara, que eu me lembro, porque eu estou nessa companhia de 15 anos, porque, pô, a energia de todo mundo, a agilidade, sentido de urgência, de sentimento de dono, de querer fazer diferença em tempos de guerra, em tempos de crise, ele é a diferença entre você realmente fazer a diferença ou você ficar para trás. Sim, e você sabe que você falou essa história de querer causar impacto, de não querer ser oportunista, mas eu tenho falado isso em vários podcasts, lives e até com amigos e redes sociais, o que eu posso, que eu acho que tudo bem, tivemos um primeiro momento de super impacto e estagnação e de todo mundo, uma segunda semana, que eu realmente acho que foi um momento de entender o que estava acontecendo. Agora a gente já entende que a gente já pode entender que temos uma nova realidade. Eu acho uma hipocrisia, e eu falei isso já algumas vezes, eu acho uma hipocrisia falar que as marcas não podem anunciar para conversar com o consumidor. Porque a gente continua consumindo. Acho sim que precisa ter cuidado, sim precisa ter uma readequação do tom de voz, da comunicação e tudo mais, mas eu acho hipocrisia falar, não é o momento de oferecer nada para as pessoas. Pô, peraí, eu ainda consumo internet, eu ainda consumo bebida, eu ainda consumo comida, eu ainda consumo equipamento de exercício, seja lá o que for, e ainda vou mais além. A gente está com um crescimento gigantesco, pelo menos no Brasil, uma taxa de desemprego gigantesca no Brasil. Pô, se eu tenho uma ferramenta de recolocação profissional, por que eu não posso estar na TV falando, amigo, você que perdeu emprego, se cadastra ali que pode ser que tenha uma oportunidade para você, porque tem indústrias que estão crescendo e que estão contratando nesse momento. Então, eu tenho forçado muito isso, porque eu acho assim, não dá para paralisar. E aí entra na tua história, que também é algo que a gente vem falando muito de se planejar para não deixar a hora que a quarentena e o pico da crise passar para começar a pensar no que vai fazer, né? Senão você vai sair 10 quilômetros atrás. E essa é uma preocupação legítima que eu particularmente tenho, das pessoas ficarem esperando. Não, sem dúvida, super importante. E um ponto que não falei, mas também super importante nessa história, é a gente entender, pô, todo mundo em casa está ficando chato. Então, como é que a gente consegue também não só ajudar na frente, na linha da frente, mas também ajudar um pouco quem está em casa? Então você vê o Pedro Adami e o Ricardo Dias aí com o Brahma Live, que era incrível esse negócio. A gente aqui nos Estados Unidos também com Bud Light, Dive Bar Tour, trazendo música para a tua casa, trazendo live events para a tua casa, com o Michelob Ultra, que é uma marca que muito conectada com o mundo de fitness. A gente está trazendo workout sessions, então trazendo a academia para a tua casa, trazendo DJs que nem o Diplo, Steve Aoki com local studios fazendo esse. Então é isso, que a gente está trazendo essa utility, brand utility, entertainment para a tua casa também. E mais uma vez,
esses três pontos. Primeiro ponto, ajudar na linha da frente, trazer entertainment e ajudar quem está em casa e preparar o futuro. Preparar o futuro, porque, mais uma vez, você está super correto. Se você não preparar o futuro agora, você vai acordar daqui a 3 meses, 4 meses, o mundo vai estar num lugar completamente diferente e você perdeu uma oportunidade. Exatamente, isso é o que me deixa louco, assim, de preocupação. Falam de fechamento do tempo dos comércios fechados. Eu acho assim, a pessoa vai ter que entender essa nova realidade também, olhar o que negócio funciona, né? De repente ele vai olhar para dentro da casinha e falar, meu negócio não funciona mais, não vai Verdade. funcionar para a nova realidade. Então vou ter que readaptar. E se não for esse momento, difícil fazer mais para frente, né? Sem dúvida. O que é interessante também é que o que essa crise está mostrando é que tendências que estavam no mercado estão acelerando enfim, é um pouco, talvez a gente vai sair dessa crise avançando 5 anos de tendências que já estavam existindo. A gente está pensando no negócio de entrega, o e-commerce. A gente está pensando nessa tendência de health and wellness que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos. Então, uma marca como Michelob Ultra faz assim, super importante, especialmente quando você está em casa. Então, tem várias tendências que estão acelerando com tudo o que está acontecendo nesses últimos meses. E trazendo para o universo Brasil, que você pôde viver aqui junto com a Skol em 2010, 2011, e o que você teve de percepção daqui, cara, eu não sei se eu estou errado, mas a gente faz muita coisa com players globais, eu sempre fiz por conta do futebol, do esporte, Uhum. e com o digital principalmente, eu sempre tenho essa frase que a gente aqui no Brasil está no mínimo 4 anos atrás em termos de avanço de mercado, tecnologia, do que qualquer país do mundo, qualquer país mais desenvolvido, né? Do que países europeus, Portugal, Estados Unidos. Cara, como é que foi para você chegar aqui? E você sentiu esse atraso também? Como é que foi para você se adaptar a talvez uma falta de ferramental por esse nosso atraso, se você concordar que a gente tem esse atraso aqui? Interessante, quando eu cheguei aí, o Brasil naquela época, estamos falando já também quase 10 anos, mas naquela época, e interessante que foi, nessa época quando eu cheguei aí, o mundo estava se acabando assim, tinha uma crise mundial, mas no Brasil estava indo muito bem. Então, não sei se você lembra da capa da Time Magazine, com o Cristo taking off, assim, então foi um momento muito bom, eu tive nesse momento que eu tive no Brasil, um momento incrível. E eu não achei tanto assim uma diferença grande, para te falar a verdade. Eu lembro naquela época que a gente tinha, quando você olhava assim, best practices assim, em volta do mundo, em digital marketing, social digital marketing, naquela época, Skol estava liderando a agenda nesse momento. A gente tinha o Sensation, naquela época, um mega festival que a gente fazia uma ativação incrível com Skol Beats. A gente tinha todo um programa de social media incrível para aquela época, assim, um negócio muito à frente. Então não sentia assim quando você olha o nível de sofisticação do marketing, o nível do jeito que a gente gerencia as marcas, a qualidade, a criatividade que a gente tem dos nossos partners, das nossas agências. Aquela época com meu amigo Fábio Fernandes na FNASCA, não achei, sinceramente, não achei uma diferença grande. Claro que é uma cultura diferente, tem um jeito diferente de fazer as coisas, mas não achei, cara, o jeito que a gente ativava o carnaval naquela época foi o best in class, assim. Se eu penso em ativação de evento, cara, um negócio incrível. Então eu trouxe vários aprendizados muito bacanas, inclusive quando eu voltei para os Estados Unidos, naquela época para liderar Global Advertising de Budweiser, trouxe vários aprendizados incríveis do Brasil. Isso é demais. Você quer falar, Rafa?
Não, eu ia falar, até puxando um gancho anterior ali da história da passa rápido os anos com Beverage, né? Porque eu acho que a gente vai muito a gente não conta pelos anos, né? Conta pelo carnaval, no caso Skol. Pô, então é de carnaval em carnaval. Então você chegou o carnaval, você já está começando a É pensar no isso outro aí, carnaval, cara. Então por é isso que eu acho isso que passa aí. muito rápido todo ano lá, né? Que são as ativações que você falou que vocês fazem realmente muito bem. Ah, Eu tive o prazer de poder participar de algumas, inclusive Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa do carnavais e mais Mundo. carnavais, verão. Então, essa parte de ativação realmente experiência, né? No final do dia, Olha o que tudo. olha o que eu tenho aqui na minha mesa. Ó, Ah, garoto. Copa do Mundo. Se for Copa do Mundo Brasil, Oh, que saudade 2014. desse troféu, É, viu? esse troféu está aqui, 22 de junho de 2014, Belgium, Russia. Enfim, Maravilha. cara, incrível. Mas cara, mais uma vez, mais um evento incrível que, pô, todo o time aí É, fez muito bem. A gente espetacular. falou antes você falou de pessoas, né? Dessa diversidade, não diversidade de raça, e sim de opinião, de vida e de várias coisas. E eu queria entender o que você considera assim relevante hoje para um profissional assim. O que são as características que você observa e fala e analisa e fala assim, puta, é isso que eu procuro, é esse tipo de pessoa que vai agregar nessa diversidade. Como que é seu exercício com as pessoas? Cara, uma coisa que eu acho, quando você pensa quando eu penso não só do meu time, mas também pensando time da agência, todo mundo que trabalha com a gente todo dia, tem uma qualidade que eu acho essencial, que é proatividade. Porque quando você pensa assim, quando uma agência te telefona e fala, cara, tipo, estava pensando aqui no teu business e tenho uma ideia aqui Uhum. que a gente achou que poderia funcionar. Incrível. Cara, incrível. Incrível porque isso mostra que está tudo certo. Enfim, mostra que o time está pensando no teu business, o time está preocupado, o time quer fazer diferença. Então, proatividade eu acho um negócio assim, essencial. Uh, Cara, a capacidade de você lidar com ambiguidade. Então a gente na Ambev adora isso, porque o caminho não está, ninguém te entrega o manual com todas as instruções para você fazer isso ou aquilo. Você tem que criar o manual, você tem que, enfim, olhar o problema e trazer uma solução, talvez não seja a solução que foi implementada antes. Então essa habilidade de você lidar um pouco com ambiguidade e tentar conectar os pontos e tentar fazer o caminho e trazer o time junto, super, super importante. E no final do dia, a última coisa que eu iria dizer é que agilidade, assim, hoje, senso de urgência, não amanhã, hoje. Cada dia que passa, não sei se a gente está ficando mais velho mais uma vez, mas cada dia que passa parece um mês. Então, todo minuto, toda hora conta, todo momento que você deixa para amanhã, você deixa para a próxima semana, tem um impacto agregado no final do processo gigante. Então, essa ideia de senso de urgência, agilidade, querer fazer acontecer hoje, agora, é super, super importante. Ainda mais quando se trabalha com factuais, né? Que é o que você falou, que vocês têm um time 24/7 Isso. enorme. Pô, a notícia fica velha rápido, né? Com a É, velocidade que a gente vive hoje, é realmente isso. A notícia fica velha rápido. Se você não tiver é, agilidade, uma puta ideia passou. é, é, Perdeu a oportunidade. sem dúvida. E acho que uma Eu coisa tenho... legal ainda, perdão, complementando Não, o que não, você falou fala. dos parceiros, né, que da proatividade, principalmente quando a agência, no caso, no exemplo que você deu, a agência liga, o que eu acho muito legal é que o senso de dono extrapola os muros da Ambev, da Bembev, né? Ele vai para os parceiros realmente. Isso é muito importante, né? Porque realmente, É. como você falou, ele está pensando no teu business ali, independente de estar sendo pago ou não. Mas o sucesso do teu business é o sucesso dele. Então é importante o senso de dono também extrapolar os muros, né? Sem dúvida, eu tenho uma história incrível do Anselmo Ramos, naquela época, Anselmo e Carmen, naquela época, na David, Miami. E a gente estava começando a trabalhar com a David, a gente eu estava liderando Budweiser aqui nos Estados Unidos, e a gente teve uma reunião com o David, assim, primeiro bate-papo, assim, falar um pouco do business, o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer com Budweiser e tal. A gente saiu da reunião, tudo bem e tal. Uma semana, 2 semanas depois, eu recebo um e-mail do Anselmo e do Paulo Fogaça também,
falando o seguinte, que a gente estava pensando aqui no Budweiser, no nosso papo, assim, no nossa última conversa, e a gente viu que vocês tem um programa aqui que vocês estão fazendo, entregando água para, assim, áreas que tiveram um problema de fogo, problema de furacão. Vocês estão fazendo esse negócio faz 30 anos e ninguém sabe, vocês nunca falaram disso. Olha, clica aqui nesse link, tem um filmezinho que a gente botou já para dar um pouco da ideia. Falei, cara, incrível. Vi o negócio, falei com o Marcel Marcondes aqui e tal. A gente viu, cara, esse negócio é incrível. O que aconteceu depois? David virou nossa agência, Foi a Agency lata of de Records. Virou um filme do Super Bowl. Ele virou um filme do Super Bowl faz 2 anos. Um filme bonito, chama Stand By You. Você vê todos os empregados da cervejaria, como a gente para a linha de cerveja, isso é real, a gente para a linha de fazer cerveja, a gente começa fazendo água lá em lata, e a gente com a Red Cross, a gente entrega, a gente não vende obviamente esse produto, a gente entrega como doação quando tem um desastre em qualquer parte do país. E então essa história nunca teria acontecido, esse filme do Super Bowl nunca teria acontecido, essa parceria talvez nunca teria acontecido, se não fosse essa ideia de proatividade do time, da David, do Anselmo, naquela época, falar, pô, não, peraí, deixa eu pensar, não vou ficar esperando o meu brief. O que eu achei mais incrível, a agência não ficou esperando o briefing oficial, não é? Já conhecendo o que eles conheciam da marca, já olhando o que está acontecendo, fazendo um pouco de social listening, e já montaram um plano, já trouxeram uma ideia e já estamos avançando para fazer um filme de Super Bowl. Então acho esse exemplo para mim é um exemplo incrível. Eu queria falar um pouquinho, até continuando aquilo que você falou de pessoas, o que é importante, o que é relevante, e aí falando um pouco de liderança, assim, eu acho que quase todas as empresas estão acordando agora para que, de fato, um outro modelo de gestão de pessoas tem que ser implementado, um modelo que seja não industrial e sim mais atual, etc. Acho que essa discussão está na mesa de todo mundo, mas, de fato, na prática, acontece os grandes desafios, as grandes dificuldades, né? Eu acho que aí falta um preparo dos gestores, os gestores não têm ferramentas, enfim, é uma infinidade de variáveis. Mas o teu ponto de vista e o que acontece até aí na empresa, como que vocês, como gestores, conseguem fazer com que as pessoas, de fato, performem nesse modelo de agilidade, de proatividade, como que elas têm esse espaço, que são pessoas mais autônomas, né? Então tem um atrito maior com os líderes, gestores. Então, como que é essa dinâmica na companhia? Assim, a gente acredita em várias coisas e que tem sim, funcionado muito bem para você conseguir reter e atrair pessoas com talento. Se definir um sonho interessante. O sonho interessante não estou só falando do sonho da companhia, assim, no geral, mas no meu time, o meu sonho com a minha marca hoje aqui, o que é que, quando a gente mudar e sair dessa marca para ir fazer outra coisa, qual é o legado que a gente vai deixar para trás? Ter um sonho que é interessante, porque isso é o que vai dar energia para todo mundo, todo dia, querer fazer parte dessa história. Qual é a história que eu vou construir e que eu vou fazer parte, assim, com tudo que eu estou fazendo todo dia? Outra coisa é rotina. A gente acredita que ter uma rotina clara e bem definida é essencial também, porque a rotina te vai ajudar a não cometer o erro de ser um micromanager, de você estar todo o dia fazendo na cozinha do cara, fazendo o que o time precisa fazer, mas também não ser um manager que só aparece quando é para fazer o discurso, né? Então ter um bom balanço dessas duas variáveis. E no final é você investir tempo com gente, entendendo o que é que você individualmente, não como time, mas você individualmente, qual é a tua ambição assim para os próximos 3 anos? Como é que eu te posso ajudar a trazer experiências e projetos que te ajudem a você viver essa tua ambição? E um dos processos que a gente tem que eu acho incrível, a gente passa 2, 3 dias discutindo todas as pessoas individualmente
no nosso processo anual de avaliação. É um processo duro, longo, que exige muita preparação, porque não só os 3 dias que a gente passa discutindo, mas toda a preparação que acontece antes, mas é essencial, porque no final do dia é através desse processo, através dessa rotina, através de ter esse sonho bem definido, que você consegue ter o melhor time do mundo performando a um nível de excelência. Perfeito. É fácil a coisa se perder, né? Se não faz dessa forma, se não vai, como você falou, processos diferentes ou entender cada pessoa diferente porque elas são diferentes e essa avaliação é fácil de se perder, né? É fácil de você deixar rolar e depois para recuperar, para puxar de volta acaba sendo mais difícil também, né? Sem dúvida. Eu vou te falar uma coisa, em todos os novos challenges assim que eu peguei, cheguei nessa marca agora justamente antes da crise começar, que foi perfeito, timing perfeito. Mas a primeira coisa que eu sempre faço, e que enfim, não sou eu, é a cultura da companhia, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, é falar com todo mundo. Falar com todo mundo individualmente. Obviamente como grupo, mas falar com todo mundo individualmente. Primeiros dias no novo desafio é isso. Eu não estou interessado em saber que projetos estão acontecendo, em quem são... Gente, primeira coisa. Ricardo, perdão. Não, eu estava pensando um exemplo que a gente sempre dá, cara. Imagina qualquer técnico de futebol, mesmo quando você contrata pessoas, tem essa tendência de você estar, assim, ou um erro, você pensar, pô, tem muita coisa acontecendo, estou muito ocupado, não tenho tempo para a entrevista, você delega para alguém. E você imagina o que é um técnico de futebol falar o seguinte, delegar a escolha do time para uma outra pessoa. Não, escolhe o time aí que eu depois venho para organizar e para... Não acontece. Então a gente dedica realmente muito tempo em recrutamento e desenvolvimento de gente. Depois vai ter que corrigir. Essa é uma discussão boa para uma outra conversa de processo de seleção em clubes de futebol. Aí o Ricardo vai me permitir, eu trago o Rui, que tem vivência também, trago mais uma pessoa, a gente discute como que é o processo de seleção em times de futebol. E isso é uma coisa de louco, é uma coisa que para mim o jeito que é feito é tudo errado. Então, é uma boa discussão. Boa discussão. Você ia falar, Rafa? Desculpa, eu te interrompi. Eu ia perguntar, nessa história de avaliação, eu não sei se ainda tem, tá? Eu acho que ainda tem. Vocês tinham uma iniciativa global que era o Creative X. Sim, tem. Ainda tem, né? Isso é muito legal. Isso, de certa forma, também dá esse senso de competição interna para que cada equipe, em qualquer lugar do mundo, faça o melhor trabalho. É óbvio que volume é importante no final do dia, porque senão não paga a conta. Mas essa competição também era uma coisa muito legal que vocês fazem. É uma coisa muito legal que vocês fazem. Achei que tinha acabado, mas não acabou, né? A gente acredita que criatividade e ideias melhores, no final do dia, têm um impacto desproporcional no business. Quando você olha, inclusive, o Gold Cannes Lion Winners versus a média do S&P 500, como share performance, você vê que trabalhos faz a diferença. O trabalho excelente, companhias que têm trabalho criativo melhor, têm uma performance melhor, têm marcas mais saudáveis. Então a gente tem um pouco. A imagem, né? No final do dia acaba sendo, né, a imagem da marca ali. Isso é fundamental. Isso, o valor sem dúvida. Vai lá para cima, né? Sem dúvida. E a gente tem a nossa versão interna do Cannes Lions, que é o Creative X. Então a gente traz um painel de juiz de várias agências, várias indústrias diferentes, e a gente traz trabalho de todo mundo. Então tem essa competição interessante. Pô, você no final do dia, acaba por ser super interessante porque é competição interna, mas também porque você tem todo mundo representado. O Creative X. É essa cultura de criatividade que a gente está construindo nesses últimos anos. Eu tenho entendo orgulho realmente em dizer, o valor.
que eu ganhei um Creative X. Eu tenho orgulho em Você dizer. ganhou um Creative X? Não, eu fiz parte da comunicação lá na época com o Guaraná, com a Fernanda. Ela acabou indo até, eu acho que o lembro. prêmio depois até foi para Cannes. A gente fez a história de Maués para suas mãos, de Guaraná, né? Aqui local, marca super brasileira. Então foi muito legal essa história também. E dá um baita orgulho, cara. Ainda mais que, pô, apesar da gente não participar efetivamente do processo todo do prêmio, pô, é uma loucura para fazer o case, para inscrever, para participar. Então, pô, é muito legal você, pô, é basicamente ter um representante da Ambev aí ganhando, né? Do nosso time. É o nosso time, é um time só, né? No final do dia era um time sem dúvida. só. Então isso era muito legal. Tenho bastante orgulho dessas coisas assim que a gente conquistou dentro aí. Não, tem, que é interessante. Você tem todo mundo ali, tem China, Estados Unidos, Canadá, tudo, Europa, tudo. Então tem vários, e tem, pô, partners, agências incríveis trabalhando nessas marcas. Então é interessante, super interessante. Boa. E aí, Ricardo, agora a gente falando mais atual desse, que você começou até a falar um pouquinho do desafio novo, recém, né, de março para frente, com a Michelob. Como é que é para você? Antes você estava bem, exatamente antes de assumir esse desafio, você estava cuidando do DNA do grupo, né? Budweiser e as nossas marcas de economy, Bush, Natural Light, Presidente, então um conjunto de marcas assim diferentes. Um conjunto de marcas diferentes e mais core mesmo, né? Como é que é você voltar para um produto que sai desse core, que eu imagino que tenha uma abertura de trabalho, de desenvolvimento diferente? E aí, outra coisa, como você falou, nesse momento que, talvez seja um momento ideal para uma marca que quer se vincular à saúde, por ser low carb, quer ter um viés diferente para o mundo novo, né? Até o Alisson fez uma live com um astrólogo esses dias. Ele falou, pô, o mundo ele vai ser mais sustentável, mais feminino. Você tá no mute, Alisson. Espiritualizado. Sustentável, feminino e espiritualizado. E quando ele ainda fez a ressalva, quando eu falo feminino, não é só das mulheres, mas é de se cuidar, de olhar para dentro. Bom ponto. Então, como é que é essa entrada agora? Então, sair do macro e começar a olhar um produto e, nesse momento, esse produto específico. Não, é incrível que talvez a marca mais importante no portfólio nesse momento, no sentido de que é uma marca que tem vindo a crescer rapidamente nesses últimos anos. Nesse momento é número 2 quando você olha dollar sales a nível nacional. Então tem Bud Light e tem Michelob Ultra, e é uma marca que está conectada com as duas tendências que a gente está vendo que estão assim, impactando o mercado americano, que é a premiumization, se comprar mais caro, produtos de um preço mais elevado, mais caro, e health and wellness. Então você se cuidar, você ter atenção, você ir na academia, mas o que a gente está vendo e o papel interessante da Michelob Ultra é esse balanço. Não é que você tem que comer cenoura todo dia, ir na academia e é isso, e a vida vai ser isso para sempre. Assim, todo mundo concorda que isso não é sustainable, não faz sentido. Então a história de Michelob Ultra é um pouco essa, é a gente falar, a gente acredita nessa ideia de balanço. Então, balanço, quando você olha, a gente tem olhado, tem pensado assim, histórias que nem LeBron James, por exemplo. LeBron James, ele toma um drink no final do dia. Ele tem o Taco Tuesdays, que ele faz o taco lá e come e toma um drink. E isso é verdade, porque quando você pensa em atleta, isso é verdade. Então essa cultura de enjoyment é um negócio que está acontecendo e que é super relevante. Esse é o meu filho aqui, que estava tentando entrar no colo, não sei se vocês ouviram. Tá perfeito. Estava tentando entrar. Todos temos filhos aqui, a gente sabe como é que é. Especialmente em Nova York, né? Esses apartamentos em Nova York são para você, não são para você viver, são para você dormir. É para estar, né? Só para estar. Não? É isso aí. Mas enfim, tem um desafio super interessante com o Ultra.
Pô, agora você só falou de Nova York, aí eu vou ter que só citar o impacto de sair de uma terra linda como Lisboa, com vistas lindas, e para ir para a selva de pedras, né? Ah, É mas tudo verdade, verdade. lindas também, vistas lindas também. É, também, também. Ah, Portugal é incrível, Incrível. é incrível. Adoro voltar, volto sempre assim, todo ano. Vamos ver o que acontece esse ano, né? Mas sempre adoro voltar lá. Sensacional. Cara, pô, e aí minha última pergunta aqui para a gente também encerrar é algum plano de, é lógico que você assumiu um compromisso novo agora com a Michelob Ultra, mas tipo, algum plano de um dia voltar aqui para o Brasil e trazer essa experiência toda para ajudar nosso mercado aqui, não? Não tem assim nenhum plano específico, mas sempre adoraria, cara, adoraria. Assim, o tempo que eu passei no Brasil foi incrível. Minha esposa, inclusive, minha esposa é da Letónia. Letónia é um país super pequeno, assim, 2 milhões de pessoas lá no norte da Europa. A gente se conheceu na Bélgica, e, enfim, no final a gente acabou indo juntos para São Paulo. E, cara, ela falava zero português, zero. Sim, eu pensei, não sei o que é que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Pô, a gente está chegando no Brasil, ela não fala a língua e, enfim, país novo, vamos ver. Cara, tanto ela como eu, a gente adorou. Cara, cultura incrível, gente, pô, comida, música, cara, tudo foi incrível. E ela saiu falando melhor do que eu. Então, todos os É meus mesmo? amigos brasileiros falam que ela fala melhor do que eu, enfim. Mas enfim, sempre disponível para voltar um dia. Sim, adoraria. Chegaram a conhecer o Oscar Metsavar? Não, o Oscar Metsavar, acho que ele é uma espécie de embaixador da Letônia. A família Ah, dele é? é da Letônia, que é o fundador da Osklen, da marca de roupa. Então, Ah, eu acho que ele tem uma ligação de família lá, ele é uma espécie de interessante, embaixador. cara. Se eu não me engano, é da Letônia. Que é, Interessante. é. Pô, bacana, cara. Acho que obrigado demais pelo teu tempo. Já demos um Claro, pouquinho mais até de 1 hora de papo. Podia ficar mais umas 2 horas. Obrigado sem demais dúvida. pelo tempo. Obrigado por ter falado com a gente, por trazer essa experiência sensacional. Em nome dos foras de série aí, do pessoal que acompanha. Obrigado carinhoso. Se você quiser deixar alguma mensagem final, fica à vontade. Não, obrigado, cara. Adorei o nosso papo hoje. Ficaria também mais 1 hora aqui falando, mas foi incrível. Obrigado. Valeu, obrigado, Ricardo. Foi Valeu. muito bom o papo, muito bom ouvir suas experiências e dar essa referência para os empreendedores que estão nos assistindo. Eu acho que é importante esse momento referência, né? Quem está de fato na ponta, gerindo, liderando, independente do tamanho da empresa, a gente sabe que os problemas acontecem em todos os tamanhos. Uhum. E o mais importante de tudo é dar uma referência, dar um norte, a atitude, agir, né? Então, pô, acho que você trouxe isso muito bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo. Aqui, assim, o lado ruim da quarentena, do isolamento, é o distanciamento, né? E nós, como brasileiros aqui, a gente é o povo que gosta de abraçar, gosta de estar junto. Mas o lado positivo da história, sempre olhando pelo lado positivo, como a gente tem feito aqui no Fora de Série, é que a gente está conseguindo ter pessoas com cabeças esclarecidas fora do nosso cercadinho aqui de São Paulo, da nossa bolha aqui, né? E trazer você é uma baita expansão para a gente aqui também. Com certeza. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. E Abração. não deixe de seguir os perfis da Michelob Ultra nas redes sociais, né? Por favor. Então, Tô- pô, o mínimo que vocês podem fazer. vou falar aqui, toda a quinta-feira, inclusive ontem a gente teve a Adriana Lima Olha, fazendo o nosso workout de quinta-feira, toda a quinta-feira, 6 da tarde aqui em Nova York. Assim, você pode acompanhar 7 todos os da tarde canais da aqui no Michelob. Brasil. 7 da tarde aí. Enfim, isso aí. Boa. Muito Maravilha. bom. E sigam a gente também nas redes sociais, @Fora de Série em todas as redes. Obrigado mais uma vez todo mundo. Foi um prazer. Valeu. Um Quarta que vem estamos abraço de e volta. tchau. Até quarta que vem. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.